Olá, meu nome é Richardson Moraes Camilo, sou fisioterapeuta, professor universitário, sou pós-graduado em terapia intensiva, trabalho dentro de uma unidade de terapia intensiva há 18 anos, no suporte fisioterapêutico. Há 10 meses estou trabalhando no cuidado direto aos pacientes com diagnóstico de Covid-19. E nessa videoaula de hoje iremos abordar um assunto importante, que é a utilização da ventilação mecânica não invasiva em pacientes suspeitos ou infectados pelo Covid-19. Assistam esse vídeo até o final, talvez podemos te auxiliar aí numa tomada de decisão perante um quadro de insuficiência respiratória pulmonar aguda. Então, a insuficiência respiratória aguda está entre os principais problemas apresentados por pessoas com sintomas graves da Covid. Com os estudos realizados durante a pandemia da Covid-19, algumas informações e documentos foram divulgados sobre os desfechos clínicos dos pacientes submetidos à ventilação não invasiva e também sobre a biossegurança de profissionais de saúde envolvidos na assistência aos pacientes com Covid-19 eleitos para serem submetidos à ventilação não invasiva. Então, o objetivo dessa videoaula também é fornecer orientações aí para o uso adequado da ventilação não invasiva nos pacientes suspeitos ou infectados pelo Covid-19. Então, a indicação da ventilação não invasiva como forma de suporte ventilatório decorreu do fato de a mesma ser amplamente utilizada como recurso para evitar intubação e ventilação mecânica invasiva em pacientes com insuficiência respiratória pulmonar aguda, hipoxêmica ou hipercapnia. Contudo, a pneumonia viral causada pelo novo coronavírus, na sua forma grave, que evoluiu para síndrome respiratória aguda severa, SARS, produz hipoxemia grave e refratária à oxigenoterapia, com alterações fisiopatológicas que têm algumas semelhanças às encontradas na SARA. Nesses pacientes com SARA, o subgrupo de pacientes que parece se beneficiar mais da VNI é aquela que a relação entre pressão parcial de oxigênio no sangue arterial e a fração inspirada de oxigênio é superior a 200 milímetros de mercúrio. Atualmente aí já existe descrição na literatura que o quadro de insuficiência respiratória pela Covid apresenta diferenças em relação à síndrome de desconforto respiratório agudo. Uma das descrições define dois tipos, o tipo 1, que é o tipo L, que caracteriza-se por complacência pulmonar relativamente normal, recrutabilidade mínima, hipoxemia devido a alterações vascular, que é perda da vasoconstrição, hipóxia e alteração regular aí do fluxo de sangue. E tipo 2, que é o tipo H, caracteriza-se por complacência pulmonar diminuída, recrutabilidade maior, hipoxemia devido ao comprometimento do parênquima pulmonar, principalmente devido à lesão pulmonar auto-infligida pelo paciente. Tomografia com infiltrados difusos bilateralmente. O uso da VNI, no cenário atual de enfrentamento aí da Covid-19, a VNI variou bastante o seu uso, conforme a localidade, com frequências de uso que vão de 11%, como descrito no recente estudo italiano, que descreve as características de linha de base e resultados de 1.591 pacientes infectados, internados em UTIs da região de Lombardia, na Itália, e até 62% descrito em um estudo chinês que descreve as características clínicas de pacientes infectados pelo Covid-19 em Wuhan, na China. O tipo de interface utilizado também é um fator que pode estar associado aos diferentes resultados dos estudos. Então, no estudo clínico randomizado que avaliou o efeito da ventilação não invasiva fornecida por capacete versus máscara facial, em pacientes com síndrome do desconforto respiratório, foram incluídos nesse estudo 83 pacientes com SARA e observou-se menor frequência de intubação e maior taxa de sobrevida no grupo que utilizou o capacete como o tipo de interface. Como critérios de indicação de ventilação não invasiva, observamos nos cenários onde o paciente está recebendo oxigênio suplementar a 15 litros por minuto, através da máscara não reinalante e não consegue atingir a meta de saturação maior do que 93%, e ou a frequência respiratória menor do que 24 respirações por minuto. Em situações também onde há uso de musculatura acessória da respiração e em casos de acidose respiratória, com pH de 7,20
e PaCO2 maior do que 50 milímetros de mercúrio. Se optarmos por instalar a ventilação não invasiva no paciente, o mesmo deverá ser monitorado constantemente. E como critérios aí de indicação da ventilação não invasiva, o Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein publicou no ano passado algumas recomendações de suporte intensivo para os pacientes graves com infecções suspeita ou confirmada pela Covid-19, onde existe um fluxograma que facilita a tomada de decisão clínica. Então, conforme o fluxograma aí na nossa tela, o paciente com insuficiência respiratória pulmonar aguda provocada pela Covid-19, se tem indicação iminente para tubo, para intubação orotraqueal, ele deverá ser intubado. Se não tem indicação iminente para intubação orotraqueal, ele vai ser avaliado para ver se tem alguma contraindicação para ventilação não invasiva. Se ele tiver contraindicação para ventilação não invasiva, ele vai ser intubado. Se ele não tiver nenhuma contraindicação para ventilação não invasiva, ele vai para um teste de ventilação não invasiva por 30 minutos, que eu vou comentar sobre isso no próximo slide. Se o paciente passar nesse teste, tiver resposta, quais são as respostas? Tolerou a interface e obteve melhora do desconforto respiratório, a frequência respiratória ficou menor do que 24 respirações por minuto, saturação periférica de oxigênio maior ou igual a 94%, com fração inspirada de oxigênio menor ou igual a 50%. Se ele teve essa resposta, reavaliar a cada hora, manter no protocolo de ventilação mecânica não invasiva. Se ele não obteve essa resposta, esse paciente deve ser encaminhado para intubação orotraqueal. Para se realizar aí o teste de VNI de 30 minutos, então, é necessário uma máscara não ventilada, sem válvula exalatória, porque a gente vai instalar essa máscara no paciente na ventilação mecânica, tem que ter circuito duplo, ramo inspiratório e ramo expiratório, filtro HMEF, aquele filtro que ele filtra nos dois lados, tanto na ins quanto na expiração, proximal ao paciente, e filtro de barreira na saída expiratória do ventilador mecânico para impedir que o vírus se dissipa para dentro da máquina. Devemos programar o equipamento com a pressão positiva, o IPAP com delta de 10 centímetros de água e a PIP de 10 centímetros de água, com uma fração inspirada de O2 de 50%. Aí devemos monitorar constantemente o paciente e ao final de 30 minutos, para ter sucesso, devemos observar uma redução ou cessação do uso da musculatura acessória, da respiração, redução da frequência respiratória, melhora da saturação de oxigênio, melhora do volume corrente, melhora nos valores da gasometria arterial. Lembrando que esses pacientes devem ser alocados em leitos de isolamento respiratório com pressão negativa. Na ventilação mecânica não invasiva, temos duas modalidades para promover assistência ventilatória e de suporte de oxigenação para os pacientes. Temos o CPAP, onde programamos apenas uma pressão, que é o EPAP ou a PIP, e o BIPAP ou bilevel, onde programamos aí duas pressões, que seria o IPAP ou a pressão de suporte. Então, o CPAP é indicado na insuficiência respiratória pulmonar aguda hipoxêmica e existe orientação na literatura para programar o CPAP de 5 a 10 centímetros de água. O BIPAP ou bilevel é indicado na insuficiência respiratória pulmonar aguda hipercapnica e a orientação é para iniciar com pressão positiva, com delta de 10 centímetros de água ou o valor necessário para manter uma saturação de oxigênio maior do que 94%, manter IPAP para que o volume corrente permaneça até 9 ml por quilograma de peso predito e programar o EPAP aí entre 5 a 10 centímetros de água e a FO2 necessária para atingir a meta de oxigenação. Na necessidade de usar circuito de ramo único, atenção, usar máscara com válvula com orifício adequado para escape de gás suficiente para não reter dióxido de carbono. Usar filtro HMF. E esse filtro deve ser conectado à máscara, e a saída exalatória tem que passar toda por esse filtro antes de ir para a válvula exalatória. Monitorar adequadamente, pois a aplicação inadequada da VNI pode causar atraso na intubação e aumento de mortalidade, para todas as situações. Então, os critérios de sucesso aí da VNI dependem do paciente tolerar a máscara de VNI, melhora do desconforto respiratório, obter uma frequência respiratória menor do que 24 respirações por minuto,
uma saturação periférica de oxigênio maior do que 94%, com uma FiO2, né, uma fração inspirada de oxigênio menor do que 50%, após pelo menos uma hora aí, da adaptação da VNI. E os critérios de falha, né, da VNI, observa-se a necessidade de aumento da FiO2 para um valor maior do que 50%, uma pressão positiva com delta maior do que 10 centímetros de água, um EPAP aí maior do que 12 centímetros de água, uma saturação periférica de O2 menor do que 94%, uma frequência respiratória maior do que 24 respirações por minuto e um volume corrente acima de 10 ml por quilo predito. Então, como conclusão aí, né, considerando a necessidade de evitar uma maior disseminação para o meio durante as intervenções, bem como a indicação de intervenções que gerem melhora dos resultados e desfechos clínicos, a indicação da VNI deverá ser feita com base em minuciosa e específica avaliação dos profissionais, bem como a disponibilidade de equipamento e ambiente necessário. Então, até a próxima aula, pessoal.